Considerar mais uma dispensação, a quinta, e vamos começar a leitura no livro de Êxodo. Vamos começar em Êxodo capítulo 19. Esta quinta dispensação é bem mais extensa do que as anteriores e temos muitas informações na Bíblia a respeito. Quase todo o Velho Testamento, uma boa parte do Novo, mas vamos selecionar alguns versículos apenas para ajudar-nos a entender os pontos mais importantes. Êxodo capítulo 19, e vamos começar no terceiro versículo. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Antes de deixar este capítulo, eu gostaria de destacar no versículo 5: Então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. E versículo 6: Sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Agora capítulo 24. 24, e vamos ler a partir do versículo 4. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos segundo as 12 tribos de Israel. E enviou certos mancebos dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. E tomou o livro do concerto e o leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: Tudo o que o Senhor tem falado, faremos e obedeceremos. Agora vamos escolher alguns versículos no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Segundo Reis, capítulo 17. E vamos começar no versículo 7. E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecarem contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dias e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E levantaram estátuas e imagens do bosque em todos os altos outeiros, debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles. E fizeram coisas ruins, para provocarem a ira o Senhor. Serviram os ídolos dos quais o Senhor lhes dissera: Não fareis estas coisas.
E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais e que eu vos enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, como a cerviz de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Vamos até o versículo 18. Pelo que o Senhor muito se indignou sobre Israel e os tirou de diante da sua face. Nada mais ficou, senão só a tribo de Judá. Até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andar nos estatutos de Israel que eles fizeram. Pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos despojadores, até que os tirou de diante da sua presença. Vamos ler ainda alguns versículos no Novo Testamento, Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Que Deus possa abençoar a leitura da sua palavra. Já observamos hoje que a quarta dispensação começou quando Deus separou um homem. Chamou Abraão, chamando ele para fora do seu povo e da sua pátria. Agora, nesta quinta dispensação, vemos algo semelhante numa escala bem maior. Nesta dispensação, Deus separa uma nação. Como tirou Abraão de Ur dos Caldeus, agora ele separa a nação de Israel da terra do Egito. É aquela nação que ele prometeu a Abraão. Ele prometeu que de Abraão faria uma grande nação. E agora a nação nasceu lá na terra do Egito, e Deus, iniciando esta quinta dispensação, ele tira aquela nação do Egito. Ele abre o Mar Vermelho, conduz aquele povo para o deserto, e lá no Monte Sinai ele se revela outra vez àquele povo. Pensando nas revelações desta dispensação, vemos que são muitas, muitas mesmo. Não vamos entrar em detalhes, mas eu quero mencionar apenas o fato que Deus revelou em primeiro lugar a sua vontade, os seus mandamentos para aquele povo, mandamentos governando a sua vida como um povo, como nação. Ele deu leis para aquele povo. Algumas daquelas leis ele mesmo escreveu com seu próprio dedo em tábuas de pedra. São 10 mandamentos.
Além daqueles 10, ele deu muitos outros mandamentos que foram escritos no livro da lei, escritos por Moisés, naquele livro que foi aspergido de sangue. Além destas leis civis e morais, Deus deu muitas instruções, ordenanças sobre a vida espiritual, sobre os sacrifícios, sobre o sacerdócio e a maneira pela qual este povo poderia chegar a Deus. Já observamos na segunda dispensação que ele mostrou que o caminho de reconciliação é através de sacrifício. Agora, nesta dispensação, a quinta, ele entra em detalhes, especificando vários tipos de sacrifícios por vários fins, e entrando em detalhes quanto ao sacerdócio e coisas relacionadas a isto. Além de todas estas leis, ele revelou algo realmente precioso: a sua vontade de habitar no meio do seu povo. Ele disse em Êxodo capítulo 25 que deveriam fazer um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio deles. Já mencionamos isto a outra noite, mas é bom olhar mais de perto. Era uma casa simples, feita de tábuas e panos. Por fora, parecia uma casa muito simples. Não havia nada atraente na aparência externa. Mas se você pudesse entrar lá dentro, teria uma surpresa muito grande. Viria que por dentro aquela casa era realmente linda. Aquelas tábuas cobertas de ouro puro. Os móveis lá dentro cobertos de ouro. Se olhasse para cima, aqueles panos e aquelas cortinas de cores lindas, adornados de querubins. Era uma coisa tão rica, tão bonita, mas por fora, nenhuma aparência de beleza. Naquela casa, Deus veio habitar entre o seu povo peregrino. Mas ele mandou cercar aquela casa com uma cerca alta, totalmente cercado, para que o povo pudesse entender: Deus habita ali, mas nós não podemos chegar perto. Estamos à distância. Mas havia uma entrada só. O povo estava lá fora, mas havia um meio de entrar. Havia possibilidade de chegar a Deus. E se entrasse por aquela porta, entrando naquele pátio, a primeira coisa que encontrava era um altar de bronze, onde os sacrifícios teriam de ser oferecidos. Para chegar naquela casa de Deus, teria de passar pelo altar de sacrifício. Ainda mais, teria de passar por uma pia de água para purificação. E o povo podia entender: é possível chegar a Deus, mas não é para todo mundo. E só pode ser pelo sacrifício. O povo não podia chegar perto. Os levitas podiam chegar naquele pátio, mas não poderiam ir além disto. Os sacerdotes poderiam entrar no lugar santo, mas somente uma pessoa, o sumo sacerdote, podia ir além do lugar santo e entrar no Santíssimo, no Santo dos Santos. Não era qualquer um, não era por qualquer meio que poderia chegar perto de Deus.
Ele estava ali, mas havia condições rigorosas para chegar à presença dele. Tudo isto ele revelou através de figuras, através de sombras. Ele estava revelando o seguinte: Ele quer habitar no meio do seu povo, mas ele requer, ele exige a santidade na sua casa. Vamos parar um pouquinho aqui para lembrar que Deus tem uma casa hoje. Já observamos nesta semana que Ele não habita em casas feitas por mãos de homens. Lembra-se em Hebreus capítulo 3 que a casa de Deus somos nós. 1 Timóteo 3,16 nos ensina que a igreja local é a casa de Deus. O Senhor disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, ali estou eu no meio deles. Mas, irmãos, a santidade convém à casa do Senhor. Se o Deus Santo habita entre nós, Ele exige a santidade e a pureza. Não é de qualquer maneira que podemos aproximar-nos a Deus. Tem que haver reverência, o temor do Senhor e a santidade que convém à sua pessoa. Não vamos tomar mais tempo com as revelações daquela dispensação, mas vamos pensar agora nas responsabilidades. A responsabilidade daquele povo. Quando Deus os tirou da terra do Egito, os levou até o Monte Sinai para dar estas revelações. E no capítulo 19 eles falaram para Deus: tudo o que o Senhor mandar, nós faremos. Assumiram esta responsabilidade. Quando Deus deu aquela lei no capítulo 20, e aquelas palavras foram escritas não apenas em tábuas de pedra, mas o resto em livro, tudo escrito, e o povo ouviu a leitura daquelas palavras. Antes de tudo o que Deus exigiu, o povo tornou a dizer: tudo o que o Senhor mandou, nós faremos. E depois da leitura, tornaram a dizer mais uma vez, a terceira vez: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Realmente era isso que Deus queria deles: obediência total. Ele disse: se ouvirdes a minha voz e diligentemente fizerdes o que eu mando, sereis para mim a minha propriedade peculiar entre todos os povos. Vocês terão um lugar especial, lugar de intimidade perto de mim, disse Deus, se diligentemente ouvirdes a minha voz e obedecerdes o que eu vos mando. A responsabilidade daquele povo era obedecer a ordem do Senhor. Em todas as dispensações, o povo tem o dever de obedecer a Deus, mas naquela dispensação que era da lei, eles assumiram perante Deus aquele dever. Logo no início, na primeira dispensação, Deus deu uma lei para Adão e Eva: não comerás. E eles quebraram aquela lei. Na segunda dispensação, Deus os deixou sem lei, à luz da consciência que adquiriram, e desobedeceram e contaminaram a sua consciência. Na terceira dispensação, Deus estabeleceu um governo humano, dando ao homem o direito de decretar as leis e governar para Deus. Os homens corromperam o governo,
abusaram da autoridade e desrespeitaram as leis. Tudo fracassou. Agora temos algo diferente na quinta. Deus estabelece a sua lei. Ele coloca homens em autoridade, homens como Moisés, mas a lei vem de Deus. E os homens assumem a responsabilidade de obedecer, fazer tudo que Deus manda. Um grande privilégio na dispensação da lei, receber tantas revelações. Uma grande responsabilidade, obedecer o que Deus mandou. Mas é importante nesta dispensação observar o relacionamento entre Deus e aquele povo. Ele não fez aquela aliança com todo o mundo. Como já observamos, ele escolheu uma nação, separou aquela nação e fez aliança com ela. E ele disse, capítulo 19, se diligentemente ouvirdes a minha voz e obedecerdes, sereis a minha propriedade peculiar. E ainda mais no versículo seguinte, sereis para mim um reino sacerdotal. E o povo santo, um povo separado para Deus, mas para esta finalidade, um reino sacerdotal. Nisto vemos o plano de Deus para aquela dispensação. Para que separar uma nação? Para que aquela nação fosse uma nação sacerdotal. O que quer dizer isto? Qual a função de um sacerdote? Resumindo em poucas palavras, a função do sacerdote é dupla. Ele tem uma função para com o povo e uma função para com Deus. Diante do povo, ele deve representar a Deus, trazendo a lei de Deus, a palavra de Deus, representando a Deus diante do povo. Perante Deus, ele representa o povo, intercedendo pelo povo, orando pelo povo. Ele representa a Deus perante o povo e representa o povo perante Deus. Um reino sacerdotal. Era isto que Deus queria. Que aquele povo, no meio do qual ele mesmo habitaria, que aquele povo fosse um reino de sacerdotes. Estando na presença de Deus, ouviria a voz de Deus e levaria a voz de Deus às nações, disseminando a verdade nos quatro cantos da terra. Estando perto de Deus, aquele povo chegaria na presença de Deus, intercedendo pelas massas da humanidade lá fora. Seria o representante de Deus no mundo, o representante do mundo perante Deus. Era um plano maravilhoso, um reino sacerdotal. O fracasso entrou logo. Deus modificou isto escolhendo uma família de sacerdotes, mas o plano era este. Vamos pensar um pouco no fracasso. Temos lido em 2 Reis, capítulo 17, como aquele povo que deveria ser um reino sacerdotal, representando Deus e intercedendo pelo povo, aquela nação entregou-se à idolatria. Você é capaz de entender tamanho fracasso? Um povo escolhido por Deus para ser o seu representante, e eles abandonam a Deus e adoram as imagens das nações. Os seus pais haviam feito isto no Egito. O seu antepassado Abraão havia feito isto em Ur dos Caldeus. Mas eles foram tirados de tudo isto.
O Deus vivo manifestou seu poder. E Josué os exortou que deveriam servir ao Deus vivo. Ele até lhes deu a escolha. Escolhei hoje a quem servais. Os deuses que vossos pais serviram no Egito? Ou se não, então os deuses que vossos antepassados serviram além do rio lá em Ur dos Caldeus? Se quiserem servir os deuses de Ur, ou se preferem os deuses do Egito, podem escolher. Mas para mim e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E aquele povo fez a sua escolha aquele dia. Nós serviremos ao Senhor. Josué lhes mostrou as consequências. Ele disse: vocês não podem, porque Deus exige santidade, Deus exige obediência. E aquele povo reafirmou: nós serviremos ao Senhor, estamos dispostos. Mas em 2 Reis, estão entregues à idolatria. Já dividido em 2 nações, a casa de Israel e a casa de Judá. A casa de Israel se entrega à idolatria devido às misturas com as nações, misturas em casamento, julgos desiguais, misturas em festas, em adoração. E o resultado foi que aquelas 10 tribos foram entregues ao rei da Síria, removidos pelo juízo de Deus. Judá ficou. Mas 2 Reis capítulo 17 mostra: só Judá ficou. Mas Judá também não ficou fiel. Se Israel imitou as nações, Judá imitou Israel. A mesma coisa que vimos no último estudo, os israelitas imitando os egípcios na terra do Egito. Agora Judá está imitando Israel. E Judá também foi entregue. E diz 2 Reis 17, não restou nada. O fracasso total daquele reino sacerdotal. Deus os levou para o cativeiro. Muitos anos passaram, e pela graça de Deus, cumprindo a sua promessa, porque Deus é fiel, Ele trouxe um remanescente de volta da Babilônia, o colocou novamente na terra, continuaram naquela terra em fraqueza, mas com a presença e a bênção de Deus. Mas eles também falharam, fracassaram. E quando o próprio Filho de Deus apareceu no meio deles, o entregaram a Pilatos, o gentio, e clamaram como uma só voz: fora daqui com este! Crucifica-o! Crucifica-o! Lembra daqueles antes do dilúvio que diziam a Deus: retira-te de nós? Veja agora Israel, o reino sacerdotal, e o próprio Deus Filho em carne aparece no meio deles e começam a gritar: fora daqui com este! Crucifica-o! Não queremos que este reine sobre nós. E aquele reino sacerdotal foi espalhado entre as nações e continua espalhado até hoje. Um pequeno remanescente tem voltado em cegueira espiritual, em incredulidade. Alguns deles estão morando numa parte daquela terra, mas ainda a nação está espalhada entre as nações, oprimida. E aquela dispensação não terminou ainda. Aconteceu algo completamente inédito nas dispensações.
Deus interrompeu aquela dispensação da lei, interrompeu na morte de Cristo. Aquele povo, aquele reino sacerdotal foi espalhado e colocado de lado, e até hoje está debaixo do juízo de Deus. E Deus está fazendo algo diferente nos nossos dias, que veremos amanhã à noite, se Deus permitir. Mas um dia destes, Ele vai nos arrebatar, vai nos levar à glória do céu, e então vai começar de novo aquela mesma dispensação da lei. Restam ainda 7 anos daquela dispensação. 7 anos que vão começar a correr depois do nosso arrebatamento. E naqueles 7 anos, aquele povo, aquele reino sacerdotal, vai sentir o peso da vara do Senhor. Já fracassou, já sofreu muito, mas o que vai sofrer nestes 7 anos que vêm, só Deus que sabe compreender. Acabamos de ler em Mateus 24, serão dias de tribulação como nunca houve, desde o começo do mundo, nem jamais haverá outros dias semelhantes. O profeta Jeremias descreveu aquele tempo como o tempo da angústia de Jacó. Será o juízo de Deus sobre o reino sacerdotal que fracassou. Não vamos entrar nos detalhes disto, o tempo não permite, mas eu gostaria de resumir essa dispensação da lei dizendo o seguinte: é uma dispensação extensa, na qual Deus tem dado uma revelação muito grande do seu propósito, completando o que Ele vinha revelando desde a primeira dispensação, preparando tudo para este tempo presente em que nós estamos vivendo. Lemos em Gálatas capítulo 3 que aquela lei foi dada até que viesse o Cristo. Tudo apontava para Ele. Aquele tabernáculo que já mencionamos é uma figura de Cristo. É também uma figura da igreja local desta dispensação. Também traz lições sobre o caminho de salvação. Aqueles sacrifícios falam de Cristo, mostram o plano de salvação. Tudo aquilo fala de Cristo. Na realidade, todas as dispensações, desde a primeira até a quinta, estão apontando para Cristo. E agora, quase 2000 anos atrás, esta quinta dispensação foi interrompida. E Deus começou a 6ª dispensação, na qual nós vivemos. Paulo disse aos Coríntios: os fins dos séculos já chegaram sobre nós. E espero que amanhã à noite nós possamos ver algo da maravilha, da grandeza, do privilégio que é nosso de viver nesta 6ª dispensação. Se Deus permitir, vamos examinar a 6ª dispensação amanhã, a dispensação da graça, da igreja. E veremos como as dispensações passadas estavam preparando o terreno para que nesta dispensação de hoje Deus pudesse manifestar algo nunca ouvido, nunca visto, algo inesperado que reflete a multiforme sabedoria de Deus. Que Ele nos ajude a aprender as lições, entender a Sua palavra e cumprir a Sua vontade até que Ele venha. Amém.